O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Objetivo desta obra. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para a fundamentação dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras foram objeto de controvérsias, a última se conservou inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno em que todos os cultos podem se encontrar. É a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, pois a última parte jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e em qualquer lugar levantadas por questões dogmáticas. Aliás, se as discutissem, as seitas teriam nelas sua própria condenação. Porquanto a maioria delas se apegou mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de cada um em particular. Para os homens, de modo especial, esse código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas nas mais rigorosas da justiça. Finalmente, e acima de tudo, é a via infalível para a felicidade vindoura, uma ponta do véu levantada para vislumbrar a vida futura. Essa parte é que constitui o objeto exclusivo desta obra. Todos admiram a moral evangélica, todos proclamam sua sublimidade e sua necessidade, mas muitos o fazem por confiança, por causa daquilo que ouviram dizer a respeito, ou porque acreditam em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, porém, a conhecem a fundo. Menos ainda são aqueles que a compreendem e sabem dela deduzir consequências. Em grande parte, a razão está na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, ininteligível para muitos. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as orações sem entendê-las, isto é, sem proveito. Os preceitos morais, disseminados aqui e acolá, confundidos na massa dos outros relatos, passam despercebidos. Torna-se então impossível captar seu conjunto e fazer deles objeto de uma leitura e de uma meditação em separado. É verdade que já foram escritos tratados de moral evangélica, mas sua elaboração em estilo literário moderno lhes tira a primitiva simplicidade que representa. Ao mesmo tempo, seu encanto e sua autenticidade. Ocorre o mesmo com máximas destacadas, reduzidas às suas mais simples expressões proverbiais. Não passam, então, de aforismos que perdem uma parte de seu valor e de seu interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para evidenciar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que fosse útil ao desenvolvimento do pensamento, deixando de lado somente coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Saci, bem como a divisão em versículos. Mas em vez de nos atentarmos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto,
as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de modo que decorram, tanto quanto possível, umas das outras. A indicação dos números de ordem, dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação usual, se assim for julgado oportuno. Esse seria apenas um trabalho material que, por si só, teria sido de utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos, por meio da explicação das passagens obscuras e do desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral não são ininteligíveis. Muitos deles parecem até irracionais, unicamente por falta da chave para compreender seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade, e como haveremos de conhecê-lo melhor ainda mais adiante. O Espiritismo está em toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte encontramos seus vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, ao mesmo tempo em que abre novos horizontes para o futuro, lança uma luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções fossem tiradas de uma fonte única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal, ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que o Espiritismo transmite seus ensinamentos em toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Essa obra é para uso de todos. Todos podem aurir dela os meios para conformar sua conduta com a moral de Cristo. Os espíritas nela encontraram, além disso, as explicações que lhes dizem mais particularmente respeito, graças às comunicações estabelecidas doravamente de forma permanente entre homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todos e a todas as nações pelos próprios espíritos. Não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente convidado a praticá-la, a conselho de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho.